Muito bom dia para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM, aqui no Espaço Mulher da Roselene. Eu sou a Eneida Sol e hoje eu vou estar aqui. Não vou dizer substituindo a Rose, não, porque ninguém substitui ninguém, não é verdade? Mas fazendo esse papel aqui, tendo essa oportunidade de participar do Espaço Mulher. E hoje eu trouxe a minha amiga, doutora Gina, para a gente falar um pouquinho sobre famílias atípicas, direitos dessas famílias, né? A busca por uma sociedade mais igualitária nesse meio também, né, Gina? Com certeza. Se apresente aí para os nossos ouvintes. Bom dia, pessoal. Como a minha amiga colocou, eu sou Gina Pinheiro. Sou mãe atípica, tá, pessoal? Ponto importantíssimo. Então, eu sei exatamente o que todas passam em casa. E aí, nessa luta, a gente tem muito que aprender e muito ao que ensinar umas para as outras. Verdade. É uma troca de experiência diária. E essa troca de experiência só tende a crescer cada dia mais e mais na vida da gente, dos nossos filhos. E eu tô aqui sempre que precisarem, é um prazer muito grande estar por aqui. Agradeço pelo convite antecipadamente. Gina, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como tudo começou, porque Gina hoje é uma advogada que milita, né, em favor dos pais, das famílias atípicas, para que consigam tratamentos, né, Gina, pelo plano de saúde. Porque muitas vezes nos é negado muitas coisas, né? A gente às vezes paga plano de saúde, até mesmo pelo SUS, né, Gina? Que são direitos fundamentais, são importantíssimos para o desenvolvimento dessas crianças que são neurodivergentes. E ter isso negado é muito difícil para uma família. Então, eu quero que você fale um pouquinho como tudo começou, essa batalha, né, em prol das famílias atípicas. Vamos lá, vamos por partes. Como foi que Gina começou a atuar nessa área? Primeiro, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho visão monocular e o olho que eu enxergo apenas 5%. Começamos por aí. Então, quando eu entrei para a área do direito, eu já sabia o que era ser uma pessoa deficiente na sociedade em que a gente vive. Onde, apesar de a sociedade brigar por igualdade, por respeito, o que a gente vê na prática é justamente o oposto. A gente vê pessoas vivendo de forma indigna, porque a pessoa que não tem condição de ter acesso, como eu vejo muitas mães por aí, não consegue pôr o filho numa escola. Não consegue ver o desenvolvimento desse filho na unidade escolar. Não consegue um bom atendimento na área de saúde para o filho. Essa pessoa vive dignamente? Não vive. Então, eu já sabia o que era isso. Então, eu já vivi nesse ambiente de dificuldade, de luta. Eu lutei desde a instituição. Eu vou logo para a área de superior, né, de ensino, mas para eu ter minhas provas ampliadas, para eu conseguir fazer algumas provas oral, porque era muito difícil para mim copiar no quadro, essas coisas. Sim. Então, eu já enfrentava dificuldade. Então, eu falei, eu vou me dedicar nessa área. Peguei minha OAB, comecei a atuar nessa área do campo dos direitos da pessoa com deficiência. Logo assumi a comissão da OAB, né, dos direitos da pessoa com deficiência. Depois passei a presidir a comissão dos direitos da criança e do adolescente. Saí dessas comissões justamente para dedicar mais a mim, porque essas comissões tomam muito tempo, são muitas demandas, enfim, não vem ao caso. José nasceu bem, uma criança que se desenvolvia plenamente, normal como toda criança, só que veio a pandemia. E logo depois da pandemia, José começou a apresentar um comportamento que antes ele não apresentava. A escola começou a buscar por minha presença diariamente. Eu era diariamente chamada na escola de José. Então, foi a escola que foi a primeira porta de entrada para eu chegar ao diagnóstico de José. E aí eu deixo bem claro a importância do papel que a escola exerce dentro deste cenário.
Porque, queira ou não queira, a criança, ela convive conosco em casa, mas ela convive também um bom tempo na escola. Sim, Né? Uma boa parte uma boa do parte tempo, do pois tempo, é. né? Um período extenso Então, na é escola. muito importante que os pais consigam, porque eu digo que às vezes os pais tentam, mas a escola não abre portas para isso. Não conseguem ter um bom relacionamento com a unidade escolar. É verdade. A importância dessa comunicação entre a família e a escola para se chegar a um diagnóstico. Enfim, cheguei ao diagnóstico de José. E aí eu vi como é difícil para as famílias no momento em que se deparam com o diagnóstico. Eu digo, sem sombra de dúvidas, foi a fase mais difícil da minha vida, foi a fase do diagnóstico de José. Primeiro, que eu não sabia nada sobre o autismo. Assim, nada que eu digo não é nada com relação aos direitos, mas nada no que eu digo é conviver com um autista. Sobre o próprio né? diagnóstico, Saber né? sobre as nuances da neurodivergência, como era que funciona, como é que isso funciona. Então, para mim, foi uma fase muito difícil. Então, eu sei o que é. E é desesperador, Desesperador. né, Dina? Porque você se Desesperador. vê numa situação onde você não tem ideia, Não sabe. né, de como vai agir para Exatamente. que melhore, para que Isso. mude alguma coisa. Em todos os sentidos. Como é que você vai fazer para poder seu filho ter uma educação acessível? Porque uma criança neurodivergente, ele precisa de uma acessibilidade. Senão ele não vai conseguir acompanhar a turma. E aí vem a pergunta, eu começo por onde? O tratamento, como é que é o tratamento? Então, você enfrenta desafios em todos os lados. Então, eu comecei a me especializar nisso. E a gente, como mãe, quando o filho da gente apresenta alguma coisa, o que a gente faz? A gente vira psicóloga, a gente vira professora, a gente vira psicopedagoga, a gente vira tudo, né? Tudo. E por incrível que possa parecer, gente, Deus é maravilhoso. Quando eu descobri o diagnóstico de José, eu estava no 5º semestre de psicologia. Que eu sempre gostei dessa área. Então, eu consegui entender alguma coisa, mas tá no 5º semestre de psicologia, não é finalizar o curso, né? Então, eu fui me especializar nessa área. Fiz diversas especializações nesse campo, no campo da psicopedagogia, no campo da psicologia, no campo do direito. E aí me surgiu essa ideia. Eu vou deixar aí agora, eu não vou entrar na ideia, vou deixar com você para não falar demais. Eu quero compartilhar, assim, um pouco, né, desse sentimento, porque, como você falou, o seu filho veio, né, um filho saudável, que se desenvolvia normal, como qualquer outra criança, normalmente. E a pandemia foi um tempo que eu acho que veio muito à tona essa questão das doenças neuropsicológicas, né? Porque as pessoas ficaram ali confinadas e a gente começou a perceber tantas coisas. E foi aí que eu também percebi que o meu filho mais novo, né, tinha algo diferente. Mas era uma irritabilidade, às vezes. Uma irritabilidade. Mas você fala assim, pô, você tá dentro de casa, você não tá saindo, não tá indo na escola, não tá brincando com ninguém. Essa irritabilidade pode ser por isso, pelo confinamento. Mas aí, quando vai para a escola, né, acabou aquele período de confinamento, foi para a escola, aí as coisas realmente, elas apareceram da forma que precisavam aparecer. E eu acho que eu sou muito parecida com você, Gina. Tipo assim, se vem um problema, eu quero resolver ele, sabe? Eu não vou ficar chorando, desesperada, não. Eu sempre fui muito militante. Quando o Bernardo nasceu, que é o do meio, ele teve APLV. Então, minha filha, eu fui militar na área das alergias alimentares, né? E aí, quando veio o Fernando, eu falei assim, não, tem alguma coisa diferente. E aí eu fui estudar todas essas patologias, né? Eu falei, poxa, o que esse menino tem? Não, tem alguma coisa diferente. Ele se irritava facilmente, chorava muito. Não, peraí, veio. E aí eu fui estudar. Enfim, hoje eu percebo também o quanto é difícil o diagnóstico. Até porque não é barato.
né? Vamos começar pelo valor? Realmente. Os testes neuropsicológicos não são acessíveis. Eu acredito que essa seja a palavra. Porque quantas mães, Gina, que não têm possibilidade, condições de pagar um teste neuropsicológico? Muitas mesmo. E foi por isso que eu decidi, né, atuar de uma forma mais contundente nesse campo. E aí eu decidi criar grupos de WhatsApp. Falei, bem, como é que eu vou alcançar o maior número de mães aqui para poder orientar, gente? As pessoas precisam de informação. A informação, ela liberta. Falei, quantas mães existem nesse país que agora estão passando exatamente pelo que eu passei e não sabem o que fazer. Como agir, né? Não sabem o que fazer, ficam estáticas, porque às vezes até esperam do Estado, né? Uma ação positiva como o Estado deve ter, de fato. Mas essa ação positiva nunca vem. E aí, para que o Estado exerça essa ação positiva, às vezes precisa de um empurrãozinho, né? E aí vem a família, não sabe disso. E fica aguardando a atuação do Estado, que ela parada, ela não vai conseguir. Então, quando você fala de um ponto tão importante que como é oneroso esse acompanhamento na área da saúde dessas pessoas neurodivergentes e também das pessoas deficientes como um todo, é muito importante que as pessoas compreendam que o Estado, ele é responsável por isso. E aí as pessoas não sabem como atuar para que o Estado, ele realmente faça o que deve ser feito. O papel né? dele, de fato. Porque a gente, legalmente, eu digo para vocês, não falta norma, não falta lei, não falta princípio, não falta jurisprudência. Não falta nada. É o que mais tem. Mas não adianta a gente ter isso no papel. E a gente não vê isso na prática, mas as famílias não sabem como proceder. Verdade. Foi quando eu criei esses grupos e graças a Deus tem dado certo. A gente vai falar desses grupos da Gina, vocês vão ficar sabendo como vai funcionar. Mas antes eu vou chamar um apoio cultural e a gente volta já já. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Acém e peito bovino quilo 27,90. Músculo bovino quilo 23,90. Pernil e paleta suína com osso quilo 15,90. Válidas até 13 de julho. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. A hora de comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais
fácil do Brasil. Essa Nacional. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde. Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure o Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos aqui com Espaço Mulher. Um beijo para a Roselene. Eu não sei se ela está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Mas um beijo para você, Rose. E eu estava aqui dando risada, né? Conversando com a Gina, porque hoje eu falei um pouquinho no meu Instagram sobre as mães prestarem um pouco de atenção nas suas vidas, né? Porque às vezes a gente fica tão focado no filho, no problema do filho, na necessidade do filho, que a gente esquece da gente. E Gina tinha comentado o seguinte, que quando a gente vai num consultório, levar nosso filho, né? É muito difícil a gente ver um pai. Acontece, mas geralmente tem uma mãe. Então, nós mães ficamos muito focados, né? Em auxiliar os nossos filhos. E eu tava contando aqui, depois vocês vão lá no meu Instagram para ver o que eu tava falando lá, que é sobre saúde mental, tá, gente? Eu falei com o Gina aqui que um dia eu peguei o carro e eu tinha que ir para um lugar e depois eu não sabia para onde eu tava indo. Mas a minha cabeça tava tão cheia, tão carregada, né? Para você, o que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar? Que médico eu vou levar? Que tratamento eu vou dar? Que você perde o foco para as outras coisas, né? E para quem não sabe, tá aí curioso, o que o filho de Eneida tem? Não tem autismo, ele tem o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que se irrita facilmente. Ela não consegue gerir as emoções. Então, ou ela é 8 ou ela é 80, ou ela tá muito feliz ou ela tá muito irritada. Imagina. E antes da gente falar sobre o grupo de WhatsApp, eu queria que Gina falasse um pouquinho sobre isso, sobre o diagnóstico de José. Tá. O diagnóstico de José foi uma surpresa para mim. Né? Como eu falei, passou esse período de pandemia, foi quando José começou a apresentar ali os primeiros sinais. Então, José começou a ser investigado logo que as aulas iniciaram, que isso ocorreu em outubro de 2021, não foi isso? Então, ali foi quando deu início, mas José só veio mesmo a fechar o diagnóstico em 2023, quase 2024. E aí é um ponto muito importante também que necessita ser dito, porque hoje a gente vê o número de famílias falando sobre o autismo muito elevado. Tudo tem sido autismo. Gente, não é por aí. É algo que deve ser investigado com cautela. Isso. Com muita cautela. E às vezes eu percebo que as famílias falam, meu filho foi diagnosticado com o TEA na primeira consulta. Eu fico assim, sem entender. Né? Porque José, para ter esse diagnóstico, ele passou por 2 neuropsicólogos e já estava com acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E o mais importante, gente, ter atenção aos filhos de vocês em casa. Porque, às vezes, como a Eneida muito bem colocou aqui, as mães assumem multipapéis. Por mais que a mãe ela seja uma profissional, por mais que ela não seja cobrada nesse sentido, tá, pessoal? Mas ela coloca na cabeça, eu sou dona de casa. Então, a mulher, ela quer cuidar da casa, se for casada, cuidar das coisas do marido, cuidar, desenvolver o papel de mãe, de profissional. E aí é muito difícil, vem uma sobrecarga emocional muito grande, física também. Sim. Então, essa mãe, ela precisa entender que ela não é uma super mulher,
né? Uma Mulher Maravilha. Eu falei exatamente né? isso. E que ela é um ser humano, que ela tem limites. E precisam estar atentas aos sinais que a mente, que o corpo dão. Porque Exatamente. assim, se você conhece seu corpo, você vai ficar atento aos sinais. Não, peraí, tem um negócio diferente aqui. Eu não era assim, eu não estava assim, né? Não tô dormindo. Por quê? Então a gente vai, nisso agora. né? Não tô conseguindo pegar no sono. Às vezes a pessoa deita na cama e ali fica para conseguir vir o sono. Ali já é o primeiro sinal, gente. Verdade. Eu fiquei com uma insônia fora do comum, porque assim, eu acabei ficando mesmo assim, tipo, 2, 3 dias sem dormir nada. E quando eu tentava dormir, meu sono, minha mente tava pipocando ali, trabalhando 360. Esses lapsos de memória, lapsos de né? A pessoa vai fazer uma coisa, como você falou, eu ia para um lugar, de repente eu estava em outro. Onde? Mas peraí, eu ia para onde, né? Mesmo? Então né? Estejam, pessoal, atentas a vocês mesmas, não se anulem. Até porque, como eu falei com Gina, se você tem uma criança que necessita de cuidados especiais, você não tem direito, não pode ficar doente, né? Não é que não tem direito. Você tem que, né, cuidar melhor de você para poder você cuidar da sua criança sem que você adoeça. E como você falou, Gina, Fernando fechou o diagnóstico agora, 2025, desde 2021. Pois é, então... Fechei o diagnóstico agora, né? Então, a gente também não pode ficar só falando que é, que não é. Vamos investigar, vamos ver tudo que está acontecendo com essa criança, né? Leve, sim, para fazer terapia, se for necessário. Tire as telas, porque muitas vezes as crianças estão... vivendo esses processos muito mais por telas, por informações, aquele brain rot, né, que a gente está falando muito aí, brain rot, que são esses vídeos curtos que apodrecem o cérebro da gente, de todos nós, viu, gente? Eu vou dar uma dica legal. Tentem pegar os filhos de vocês, principalmente final de semana, né, que os filhos estão em casa. Compre jogos, quebra-cabeça, dominó, aquele ludo, né? Esses joguinhos antigos, pessoal. Sim. Senta para brincar com os filhos de vocês. Isso evita tela. Não é que vocês não podem, uma coisa também importante, não é 8 nem 80. Não é tirar vocês não podem tirar totalmente a tela de vocês, até porque hoje a vida... nós dependemos desse aparelho. Entendeu? Então, vocês não podem deixar os filhos de vocês sem a tela, mas tudo... Com limite. Com limite. É o limite, tudo dosado. Né? Também é muito importante, e eu falo isso assim, sem medo de errar, você manter em sua casa uma rotina. Sim. A criança precisa ter horário para se alimentar, precisa ter horário para brincar, precisa ter horário para tomar banho, precisa ter horário de dormir. Deu horário tal, olha, vamos dormir. Evitar chegar para os filhos de vocês, me dá o celular aí, tá na hora de dormir. Não, fulano, não vou lhe dar mais 10 minutos. Sim, daqui a pouquinho, vou lhe tomar o celular. Quando a mamãe falar, daqui 5 minutos, 10, você vai ter que me entregar. Né? Isso. É assim, aquela, como que fala, o combinado não sai caro, isso, para não haver a ruptura, né? Porque se a criança, ela já se desregula facilmente, o TOD tem muito disso. Tem. Se você toma, é um problema. Pipoca. Então, você tem que avisar. José, José, vou lhe dar 10 minutos e vou lhe tomar o celular. Aí, faltam 5. José, só faltam 5 minutos agora, viu? José, faltam 3. Falta 1. Olha, tá na hora de me dar o celular. É assim mesmo. Então, tem que ter todo esse cuidado. E outra coisa também importante de dizer. Os filhos de vocês não nasceram apenas de vocês. Cadê esse pai? Esse pai precisa ser participativo. Mas o pai de meu filho não pode. Então, vamos chamar esse pai para participar. Porque... Leve as consultas. Isso. Porque às vezes você chega para o seu marido e fala assim, olha, nosso filho é assim, assim, assim. Talvez ele não vai compreender você falando. Então, leve com você as consultas. Porque o profissional falando é diferente da gente falando, né, Gina? E outra coisa importante, na maioria das famílias, isso eu vejo porque eu atendo muitas famílias, geralmente os pais
não aceitam o diagnóstico. E, às vezes, não aceitam o diagnóstico por quê, pessoal? Porque não acompanham. Então, é necessário que a mãe chame o pai para que ele possa estar exercendo o papel dele. Sim. Como pai. Agora eu quero falar, Gina, desse grupo de WhatsApp. A Gina, primeiro, antes do grupo, Gina criou umas cartilhas, né? Uns e-books para ensinar a documentação necessária, para ensinar o passo a passo de como que você vai solicitar o tratamento do seu filho. Então, eu acho que lá na bio do seu Instagram tem o link, né, para adquirir esses e-books. Então, se você quiser, entra lá no Instagram, doutora Gina Pinheiro, não é assim? Isso, @doutora Gina Pinheiro. E vem lá todo o conteúdo que ela posta, que é bem interessante. E depois, a Gina criou um grupo de WhatsApp, que é para reunir famílias, né, atípicas. E ali ela orienta essas famílias de várias formas, inclusive com muitos parceiros, né, Gina? Sim. Profissionais que são parceiros da Gina, que tem essa possibilidade de atender, de fazer um teste psicológico com valores diferenciados pela parceria. Então, é muito interessante. Fala aí do seu grupo. Então, esse grupo foi um presente de Deus na minha vida, né? Eu acho que Deus, quando eu me sinto honrada de Deus ter colocado essa ideia na minha cabeça. Porque quando surge um sonho com a gente, quando aparece um sonho em nossas vidas, esse sonho é Deus, eu penso assim, que coloca esse sonho no seu coração. Aí, quando eu via toda a dificuldade, tudo que eu passei com o José, eu falei, poxa, se eu, que estou na área do direito, que sei o que fazer, se para mim não está fácil, imagine para muitas mães que não têm conhecimento nenhum sobre o que fazer, legalmente falando, para que veja o direito do filho ser efetivado, aquela lei ali se tornar efetiva, sair do papel e vir para a vida prática. E aí eu decidi criar o primeiro grupo de WhatsApp. Esse grupo bombou. Bombou por quê? Porque ali as famílias de fato são orientadas. Muitos casos que as famílias pensam que para agir precisa de um profissional advogado. Gente, nem sempre é assim. Há coisas que você pode alcançar sem a necessidade de um advogado. E aí eu vejo muitas famílias, por exemplo, buscando o BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada, o LOAS. E aí a maioria dessas famílias já buscavam logo advogado. E aí eu fui orientar essas famílias que não era assim, que elas poderiam começar a fase administrativa de todo o processo sozinhas. E muitas famílias conseguem isso na via administrativa e evita desembolsar, vamos supor, 30% para o advogado. Sim. Às vezes a pessoa contrata um plano de saúde, mas também depende de que plano de saúde seja, porque tem muitos planos de gestão, como o Planserve, por exemplo, né? Que é um plano estatal e tal. Então, essa via, isso que eu vou falar não serve para quem tem esse tipo de plano. Mas para quem contrata um plano privado, por exemplo, que o plano não quer cumprir com a obrigação, você cumpre com a sua, que é a obrigação de pagar o plano, e o plano não cumpre com a dele, que é de prestar o serviço. Você precisa de um advogado para acionar judicialmente este plano? Não. Você pode fazer isso através dos juizados especiais, que foi criado para isso, a menos que o valor da causa seja acima de 20 salários mínimos. Mas se for um tratamento comum, um tratamento mais simples, você consegue acionar isso pelo juizado especial e dali você consegue o restante das coisas. Porque quando o plano vê você acionar para uma coisa mais simples, obviamente ele vai falar, não, ela vai me acionar para algo mais complexo. Então vamos logo cumprir fazer o que tem que ser feito. Então eu oriento muito essas famílias. Nem sempre para você resolver um problema, você só consegue sanar através da esfera judicial. Você pode fazer isso na esfera administrativa. O colégio não está cumprindo com o que tem que ser feito? Primeiro vamos tentar conversar, gente. O que está havendo? A gente precisa entender que a situação difícil que a gente vive, não somos só nós. O ambiente escolar também passa, porque cada criança que está ali é um ser humano diferente um do outro.
que apresenta necessidades específicas, necessidades únicas. Então, assim como você que convive com o seu filho dia a dia, é difícil lidar com essa situação, a escola também sente essa dificuldade. Então, vamos tentar conversar amigavelmente, o que a escola pode fazer, vamos tentar resolver. Conversou a primeira vez, não resolveu, bem, você já tentou. Sim. Então, vamos tomar uma medida mais drástica, também administrativa. Vamos fazer uma notificação. E eu acho, em relação, por exemplo, às escolas, né? Esse ano, eu já estava, assim, muito bem, né? Com o Fernando. O Fernando estava ótimo, maravilhoso. Aí eu decidi trocar de escola. Eu vi o que era coisa, viu? Porque a adaptação não foi nada como a gente esperava. A troca de Entendeu? escola... Então, foi muito difícil. Mas eu percebi uma coisa muito interessante. A escola, ela me chamava, era todo dia, né? Igual você falou, me chamava. Mas a própria escola tomou as medidas que ela achava que era importante para ajudar a Fernando, né? Para o bem-estar dele. Então, assim, a escola veio para mim e falou assim, Eneida, olha, nós vamos agora trazer um monitor para auxiliar a Fernando em sala. Até ver como é que ele vai ficar. Quais são as demandas, né, dele, né? Então, assim, trouxe um monitor que ficava ali acompanhando o Fernando, sentava do lado de Fernando, né? Na hora do intervalo, estava ali vendo o Fernando. Então, hoje em dia, já temos essas facilidades, né? Algumas instituições já se propõem. Você nem precisa acionar judicialmente. Você vai lá, conversa com os neuropedagogos que tem na escola, com o neuropsicólogo, e aí vai encontrando medida para facilitar, né, essa adaptação da criança. Então, eu acho isso muito legal. As escolas que ainda não fazem, precisam começar a fazer, né, Gina? Com certeza. Então, voltando para o grupo, é isso que eu faço. Às vezes, o grupo, hoje, nós já temos 4 grupos. Somando o número de membros desses 4 grupos, nós estamos aí com quase 2.000 membros. Isso a nível Brasil. Então, nessa caminhada, eu criei também um perfil no YouTube, onde eu faço diversas lives com vários profissionais da área de psiquiatria, da área de psicologia, da área da educação. E ali a gente vai abordando assuntos relevantes para essas mães. Fono, lá tem lives com fonos, que a fono indica como proceder com a criança em casa. Às vezes a mãe não tem condição de pagar um fono. Os autistas que são nível de suporte 3, que tem... Como que fala, Gina? Que não falam como que é o nome. Não verbais. Não verbais, né? Então, precisam de tratamento com isso, lá também eu falo sobre a questão da comunicação alternativa. Lá tem uma live com um professor de Libras, que ele fala a importância da Libras para o autista não verbal. Olha que interessante. Então, assim, gente. Aí eu criei esse canal no YouTube. E vamos lá, pessoal. Vamos criar cards informativos. A gente tem hoje um perfil no Instagram, que é @autismoxdireitos. Tudo que você quiser saber atualizado sobre o direito de seu filho autista, que tem TOD, que tem disgrafia, que tem dislexia, você vai encontrar lá, né, no nosso canal, no nosso site, não sei nem como fala, no perfil do Instagram, né? Vai encontrar tudo lá. E aí a gente montou uma rede. Hoje o nosso grupo é uma rede. Por quê? Porque nós conseguimos profissionais de várias áreas que se predisponibilizaram. Alguns até que participaram das lives. Que falaram, não, Gina, eu quero fazer parte desse projeto. Gente, eu não estou ganhando nada por isso, tá? Já estou deixando claro aqui. A intenção desse grupo não foi ganhar nada, é uma questão social mesmo, tá? Questão social. E aí, por exemplo, uma consulta que o profissional cobra de um paciente que não faz parte do grupo, que é R$800,
esse mesmo profissional cobra de um membro do grupo R$200. Olha que... a gente até falou sobre isso, né? Que hoje em dia, os profissionais da área, eles não atendem plano de saúde. A maioria não atende, não né? atende. Então, a gente precisa pagar particular. E as consultas são caríssimas e fila de espera. Isso, e fila de espera. Você não tem nem... quanto que eu posso agendar daqui 3 meses, isso. Né? Então, é bem complicado. Quando dá uma data provável, porque às vezes você quer que o nome do seu filho vá para a lista de espera e ali vamos esperar. Ela não lhe dá nenhuma projeção. Olha, a probabilidade é daqui a 3 meses. Não, você vai para a lista de espera, minha filha, e vamos aguardar lá. E eu quero dizer que esses profissionais parceiros, eles são a nível Brasil. Nós temos profissional aqui em Vitória da Conquista, nós temos em São Paulo, nós temos em Fortaleza, nós temos em Brasília, nós temos em Feira de Santana, nós temos profissionais em diversos locais do país, esses profissionais parceiros. Para que a pessoa possa ter acesso a esses profissionais, elas precisam ser membros do grupo. Outra coisa importante do grupo é que o grupo ele consegue ter o apoio, a assessoria jurídica, que eu passo essa assessoria jurídica gratuitamente, tá? A pessoa me chama no privado, porque é muito difícil para mim, Neida, gerir esses 4 grupos. E além de tudo, né? Não expor, né? Ver mensagem por mensagem ali. Te perguntando o número do grupo do WhatsApp. Eu vou passar o meu número, aí pode me mandar mensagem que eu adiciono no grupo. É o 779-8117-0770. Vou repetir. 779-8117-0770. Que aí eu adiciono. Essas pessoas, quando querem tirar dúvidas, têm a possibilidade de me mandar no privado a mensagem contando o caso e eu tiro a dúvida. Quando é algo mais simples, eu consigo sanar aquela dúvida ali no momento. Quando é algo mais complexo, que eu sei que realmente vai exigir uma consulta, aí a pessoa vai ter que ir até meu escritório, vai ter que agendar uma consulta. E aí eu, como os profissionais do grupo, atendo com valor social. Certo. Vamos chamar mais uma vez aqui o Apoio Cultural e a gente volta falando mais sobre esse grupo que é de suma importância para você que é uma mãe, uma família atípica. O Espaço Mulher volta já! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Arroz branco tipo 1 Tia Urbano, 1 kg, 4,79. Macarrão comum espaguete gameleira, 400 gramas, 1,99. Salsicha para hot dog Mauricéia, quilo, 6,99. Válidas até 13 de julho. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Desperta, Débora, desperta, Mãe das Nações. Vem aí mais um encontro mensal do projeto Desperta Débora, com o tema Ame a Deus apesar das decepções. Na ocasião, ouviremos a irmã Rúbia Carla e o testemunho de Hannah. Dia 19 de julho, às 15 horas, na Igreja Batista da Paz, Rua Eleusa Figueira Câmara, 31, no Candeias. Projeto Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Ótica
Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos com histórias de mães atípicas aqui, viu? Tá rolando aqui um papo muito legal. São trocas, né, gente? Gina, continue falando aí sobre o grupo. Tô vendo que pessoas estão se interessando, né? E se você não pegou aí o número do telefone que a Gina deixou, é só entrar no Instagram, né? Isso também. E contactar a Gina por lá, que é @doutora Gina Pinheiro. Isso, facinho, exatamente. Gente. Ou então o perfil do próprio Instagram do grupo, que é o @autismoxdireitos, também no Instagram. @autismoxdireitos. Pronto. E aí vocês entram em contato com a Gina, porque ela tem essa possibilidade de fazer consultoria com preço social ou gratuitamente, né, Gina? E tantos profissionais que atuam lá. Eu vi que tem até nutricionista, né? Nós temos. Às vezes a criança, ela tem aquilo lá que não come, gente. Gente, seletividade se eu não falar alimentar. o nome aqui, vocês não ligam, seletividade não, alimentar. Seletividade alimentar, isso aí. Então, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, todos os profissionais psiquiatra, necessários, né? Neuropsicólogo. Temos profissionais de diversas áreas lá. Todo o apoio que uma família atípica necessita, de verdade, pessoal, esse apoio encontra no grupo. Fora que eu quero falar isso aqui, deixar bem claro, eu tenho um administrador, porque eu não tive conta, não tive condição de dar conta desses 4 grupos. Então, eu chamei um membro do grupo, falei, você gostaria de me ajudar, de ser o administrador, que é o Gerson. Ele é autista e eu vou lhe dizer, Deus, eu não legal. sei o que seria de mim sem Gerson nesses grupos. Gerson salva! Que legal. E com isso eu quero dizer, deixar claro que não é porque o seu filho é autista. Não é porque você tem um parente que seja autista ou que tenha qualquer outra deficiência que você deve deixar de acreditar no potencial do seu filho. Gente, não faça isso. No momento que meus pais descobriram o meu diagnóstico, o profissional que passou o diagnóstico para minha família falou: não espere de Gina um ensino superior. Sua filha nunca vai ter um 3º grau. Não cobre de Gina estudo. Aquilo ali, para mim, na época, eu achei maravilhoso, né? Eu tinha 6 anos de idade e não gostava de estudar. Mas, gente, isso foi pro meu subconsciente. Tanto é que eu hoje tenho 2 graduações. Não tenho a 3ª, porque quando eu estava em processo da 3ª, foi quando eu tive o diagnóstico de José. Eu tive que parar. Mas eu sou administradora, eu sou advogada. E quase psicóloga. Né? E quase psicóloga. Psicóloga, né, e Gina? vou dizer... só não concluiu, mas foi até o 5º semestre, mas poxa. Quero dizer, gente, nunca deixem de acreditar nos filhos de vocês. Os filhos de vocês, eles podem ser tudo que eles quiserem. E eu queria aproveitar, assim, a gente tem pouco tempo, né, para falar, mas, assim, eu também estou tentando fazer um trabalho para auxiliar mães, né, porque eu acho que a coisa mais difícil que é para
pra gente é não ter apoio. Você apoia, mas não tem quem te apoia. Entendeu? Exato, isso mesmo. E pra gente suportar todas as demandas, porque não são fáceis. Eu sei que cada família tem uma demanda diferente da outra, né? Então, eu tenho feito esse trabalho, tenho estudado muito para ajudar essas mães, né? Com o apoio parental, que eu acho que isso é muito importante. E trazendo, assim, um pouco de luz no fim do túnel, tá? E teve um tempo na minha vida que eu falei assim, meu Deus do céu, se agora tá assim, e depois vai ser como? Né? E foi me dando um desespero de pensar, meu Deus, e se depois for pior? Será que eu vou aguentar? E aí eu comecei a falar, Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu não dou conta. Mas aí eu fui estudar e falei, não, peraí, eu dou conta, ainda dou conta de ajudar outras que precisam. Exatamente, ó. Não. Isso mesmo, e hoje com eu falo assim, poxa, eu vejo as pessoas olhando, mas como assim? Ele tem esse diagnóstico? Porque assim, as pessoas nem acreditam, né? Tem os momentos dele, mas não é toda hora. Então, a gente consegue sim, né? Conciliar as coisas, organizar as coisas e diminuir, né, Gina, essa carga, os surtos também dos nossos filhos. Então, isso é muito importante. Corre lá, entra no Instagram da Gina, do grupo, para você participar do grupo e poder acionar tantos profissionais de excelência que estão lá. E trocar experiência com as mães, né? Porque ajuda muito. Às vezes você está passando dificuldade em sua casa, tem uma outra mãe passando exatamente a mesma coisa. Ou pior. Ou que já passou por aquilo ali. Verdade. E aí diz, ó, passei por isso, eu fiz assim. Entendeu? Aquilo ali, uma vai trocando, como diz, trocando fichinha com a outra. E a gente cresce assim, um ajudando o outro. Entendeu? Nós somos seres gregários, nós não vivemos só, nós precisamos uns dos outros. Verdade. Nós nos completamos uns com os outros. Deus nos criou para isso. Gina, eu queria te perguntar uma coisa, só para talvez aí tenha alguma mãe, alguma família precisando dessa informação. A gente fala muito sobre o plano de saúde, mas é possível conseguir também pelo SUS todos os tratamentos necessários? Com certeza, o Estado ele é obrigado a cumprir esse papel. E se a família, independente da família, já tem um plano de saúde, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho um plano de saúde, por eu ter um plano de saúde, eu não posso acionar o Estado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você tem um plano de saúde que você não tem que acionar o Estado, porque é obrigação do Estado. A partir do momento que o Estado puxou para si essa responsabilidade, então é obrigação dele. Inclusive, muitas mães têm passado dificuldades extremas até para se conseguir um laudo. Por quê? Porque os profissionais do SUS estão se negando, alguns, gente, por favor, a dar esse laudo ou oferecer esse laudo da forma devida para que a criança consiga esse tratamento. Sim. Então, assim, o Estado ele é obrigado a cumprir esse papel. E você tem direito de acionar esse ente, não importa se é a União, se é o Estado, se é o Distrito Federal, se é o município, todos são solidários. Você pode acionar tanto um quanto todos. É obrigação dele fazer isso. E ele vai fornecer, ele tem que fornecer. Para ele fornecer vai depender de quê, pessoal? De um laudo bem elaborado. Existem... O que Gina sempre fala, laudo bem elaborado, né? Você vai ter que ter todos os documentos bonitinhos ali, porque é o primeiro passo, né, Gina? E essas informações estão aonde, Gina? Onde é que eu consigo? Como é que eu sei o que tem que ter no laudo? Tá lá no nosso YouTube. Eu fiz uma live tratando somente desse assunto. Nos cards do perfil lá do Instagram do grupo. E comigo no particular. Muitas mães me mandam um relatório. Doutora, esse relatório meu tá ok? Tá bom? Aí eu verifico, analiso, não, tá faltando essa informação, tá faltando essa. Eu tenho mães, Eneida, no grupo, que não tem condição, assim, econômico-financeira, pessoa simples, mas que agarra a vontade de lutar é tão grande que com uma simples orientação, hoje o filho já está tendo todo o tratamento. Todo o tratamento mesmo, de carro do município pegando a criança em casa para fazer o tratamento, porque isso também é função do Estado, porque às vezes a criança mora muito distante da unidade local, de tratamento, e o Estado tem a obrigação, sim, de pegar aquela criança, colocar
dentro do transporte, encaminhar para o tratamento. Às vezes é uma criança que apresenta uma rigidez cognitiva muito grande no que diz respeito a contato de outras pessoas, o barulho, o ruído dentro do ônibus, não consegue pegar um coletivo. O Estado também tem a obrigação de pegar essa criança e levar para o tratamento no carro privado. Então, se você não sabe disso, entra lá no grupo, correndo, venha fazer parte dessa família. Esse grupo é uma família e nós estamos lá para umas ajudarmos as outras. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso bate-papo de hoje. Eu posso falar para vocês que o grupo é maravilhoso. Eu vejo as mães interagindo, né, Gina? Cada uma trazendo sua demanda. E aí, daqui a pouco, tá todo mundo ali fazendo trocas mesmo. Gina é super ativa. Se uma mãe coloca um negócio lá, uma perguntinha, ela já vem logo respondendo. Não tem demora para resposta, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz uma pergunta, demora, a pergunta se perde. E Gina não, ela tá atenta. E também ela te chama no privado e faz essa consultoria lá, só você, para não perder, né? Porque quando um começa a falar, um monte de gente vem. Também vai ficar mais privado, né? Cada um tem sua demanda, me chama no privado, conversa. Não precisa expor isso, né? Quando é algo mais simples, não tem problema, até uma troca de experiência. Mas quando é algo muito particular, de sua casa, coisas particulares de seu filho, me chama no privado que a gente conversa. Gina, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e estou à disposição. Nós estamos agora partindo para o finalzinho. Oração, John? Ok. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Querido Deus, queremos agradecer por esse momento tão especial na tua presença, por todas essas informações que nós tivemos aqui nessa manhã. Eu acredito, Pai, que o Senhor está abençoando aí muitas famílias atípicas, famílias que estão necessitadas de suporte, de apoio, e que Gina continue sendo esse instrumento na vida de tantas mães, tantas famílias, tantas crianças. Eu te agradeço também pela vida de Rose, pela oportunidade que ela tem nos dado para poder falar de assuntos tão importantes. E que o Senhor possa abençoar todos os nossos ouvintes, abençoar a Melodia FM, que é uma casa maravilhosa, onde nós podemos falar de assuntos que são pertinentes para a vida, para o crescimento. Agradeço por tudo, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Gina, obrigada. Minha filha, um beijo para vocês, beijo no coração e até a próxima, né? Foi maravilhoso. Eis-me. O Espaço Mulher volta amanhã.